Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Arriba, el próximo, ¿para dónde va? Para Maravilla. O cinema foi o principal investimento do governo cubano logo após a Revolução. A primeira medida que eles tomam na cultura é criar um instituto de cinema, que é o ICAIC, Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica. Que existe até hoje, em pleno existe funcionamento. Até hoje. A prioridade era o cinema, porque além de levar a imagem de Cuba para o exterior, uma vez que circularia nos festivais, era uma maneira fácil de chegar ao grande público analfabeto. Então é criada toda uma estrutura que aproveita as salas de cinema que já existiam em Cuba e que eram todas de poder norte-americano, né? Redes americanas, né? As distribuidoras principais tinham lá as suas salas. Cinemas, cassinos, casas de prostituição, tudo, né? Verdade, o parque de diversão. O parque de diversão, o quintal, né, dos Estados verdade, Unidos. Né? E aí eles criam também veículos chamados cinemóveis, que era para levar os filmes com rapidez para os lugares onde não houvesse salas. Então, de fato, carros, jipes, mulas acopladas com o próprio telas. Motorista projetava. Exatamente. E levava para o interior aquilo. E, com isso, os investimentos realmente são impressionantes. Eles almejam criar a maior produtora de filmes da América Latina em Cuba, nessa época. Eles faziam cinejornais, né? Quer dizer, tipo faziam cinejornais, tipo. revistas de cinema, documentários, uma coisa chamada enciclopédia, que era pequenos curtas, explicando para a população como é que ia ser a reforma agrária, quais as modificações que eles iam sentir no cotidiano, né? E, além disso, eles convidaram os dirigentes cubanos, uma série de cineastas muito famosos, para vir ensinar os jovens cubanos a se tornarem técnicos. Como vem gente da Novelle Vague, do neorrealismo italiano, o que ocorre ali no ICAIC é uma espécie de caldeirão de influências, né? E os primeiros filmes, alguns deles, são bastante experimentais. Em primeiro momento, todos os intelectuais, vamos dizer, né, os acadêmicos, todos eles estavam com a Revolução, né? A grande maioria, pelo menos, estava com a Revolução, apoiando e acreditando. Tal, e isso vai se esgarçando com o tempo. Vai se esgarçando. É feito um documentário muito polêmico, em 61, chamado PM, Pós-Meridian. Pós-Meridian. E esse documentário, ele é proibido. Essa proibição, porque se tratava de um documentário que filmava a boemia de Havana, a zona portuária, as prostitutas, e não era um tema, digamos, não mais era apropriado. Revolucionária, E aí, a partir dessa proibição do PM, é uma grande polêmica no meio cinematográfico, há abaixo-assinado, há manifestos, e o Fidel chama todos os artistas intelectuais e ele discursa a respeito do que seria a arte na Revolução, segundo seus princípios, né? E emite uma declaração chamada Palavras à Luz Intelectuais, que foi a primeira medida de política cultural. Então, a partir desse evento, as coisas começam a ficar um pouco mais delicadas no sentido da liberdade de expressão. Né? Não era todo filme que podia ser exibido ao grande público. Alguns cineastas podiam, sim, filmar com mais liberdade, mas havia restrição nessa exibição. Então, eram filmes para festival, não era filme para ficar sendo passado nos cinemóveis, por exemplo, ou no grande circuito de Cuba. Você aborda, vamos dizer, desde 59, então, até 91. Até 91. Que já é o início do período especial. É um momento em que o governo cubano, já não contando mais com a ajuda do governo soviético, ele declara uma espécie de estado de emergência, ou seja, há uma série de restrições em relação ao consumo, porque é uma carência total de alimentos, de petróleo para o combustível, enfim, uma fase de muita crise. E é também o ano em que é feito um filme muito polêmico chamado Alicia en el Pueblo de las Maravillas. Alice en el Pueblo de las Maravillas. Seria uma Alice no País das Maravilhas. Exatamente. Só que uma versão ácida, né? Foi um filme que tratou dessa questão do cerceamento e do fim da Cuba romântica dos anos 60. De uma forma muito alegórica e agressiva até, né?
El Vicente desea subrayar que él jamás se ha negado a brindar una ayuda solidaria, a cumplir con un deber ciudadano. ¡La chiquita de acá! ¡Para ahí! ¡Para! ¡Chino, para un momento! Atención, por favor. Corriéndose en los bancos. Sale el ómnibus para Aguada de Miranda. Repito, sale el ómnibus para Aguada de Miranda. A Revolução Cubana tem um componente romântico muito forte. Tem essa coisa, quer dizer, eles eram romantismo jovens, revolucionário. eles eram bonitos, eles tinham palavras boas, né? Eles diziam coisas legais, eram poéticos, era tudo isso, né? Ah, e o mundo se rendeu a essa experiência, se rendeu a esse né? encanto todo. Quantidade de artistas intelectuais que visitam Cuba, Exatamente. que cooperam voluntariamente. Memórias do Subdesenvolvimento foi feito logo depois da Revolução, né? Foi feito em 68. 68. Um pouco depois, Dizer, mas 8 anos depois um ano paradigmático, que é o ano do Congresso de Cultura lá em Havana, e um ano em que se redefinem também os rumos da política cultural. Esse né? filme é quase que um balanço desse período, né? A gente tem essa figura do protagonista, que é o Sérgio, que é um cara em crise, porque ele é um intelectual burguês, né? Ele quer ser um escritor, ele não tem a menor familiaridade com o socialismo, nem simpatia exatamente por essas transformações que ele vê em Havana, mas também não se identifica com as pessoas que foram embora. Não quer partir para Miami como a sua família fez. Então ele vive no limbo, né? Não se engaja, mas também não consegue romper, digamos. Deslocado na situação. É um deslocado. Né? E essa era a situação de muitos dos cineastas, dos intelectuais, e do próprio Allais, eu acredito, né? Que vivia essa contradição de não se enxergar muito, por exemplo, quando o governo começa a delimitar a liberdade, dizer que era preciso fazer um cinema para as massas, né? Que abdicasse, engajado, que tivesse uma mensagem. Enfim, esses cineastas, eles se negam um pouco a baratear a sua arte. Certo. Né? E botar a arte a serviço dele. Né? E uma das melhores respostas que o cinema cubano dá é esse filme maravilhoso, em que ele coloca mesmo em questão a posição do indivíduo frente a essa situação histórica. Né? Não Agora, de qualquer forma, quer dizer, produziu-se muito, né? O ICAIC produziu pra caramba. Filmes, documentários, desenhos animados. Desenhos animados e cinejornais. O Noticiero Latino-Americano foi o último cinejornal mundialmente existente. Né? E a produção, desde o início, foi sempre superior à média da América Latina. Porque, de fato, muitos recursos foram depositados e tinha muita gente afim de cooperar. E essa espécie de autonomia que o ICAIC teve, muito às custas da direção do Alfredo Guevara, que era uma espécie de homem que tinha carta branca, né, no cinema tudo cubano, da confiança, né? Fez com que o ICAIC agregasse não só cineastas, mas músicos que eram considerados, digamos, suspeitos de atividade contra-revolucionária. O Silvio Rodrigues, por exemplo, que é mais conhecido. Artistas, desenhistas, gente do teatro que sofreu... Acabou virando um polo. Ele virou um polo, em que ali tinha lugar muitos homossexuais que eram condenados. Banidos, a partir de 71 era proibido ser homossexual em Cuba, né? Havia essa questão. E essa instituição se tornou uma espécie de abrigo, então. Eles podiam trabalhar ali, né? Contanto que não ultrapassassem certos limites. E, ao mesmo tempo que eles cooperavam com a Revolução, né, produzindo os filmes, atuando das mais diversas formas possíveis, fosse na elaboração dos roteiros ou na divulgação, eles também exercitavam a sua liberdade criativa. Então, houve um jogo de adesão e tolerância do ICAIC à política cultural do governo cubano. O ICAIC, hoje, ele virou uma espécie de empresa que conta muito com o subsídio externo. Né? Então, a França, o Canadá... com produções, ele se mantém bastante em função de um evento chamado Festival de Cinema Latino-Americano, que é realizado em Cuba anualmente, que é bancado pelo ICAIC por uma fundação, que é uma fundação particular, mas que é sediada em Cuba, chamada Fundación del Nuevo Cine Latino-Americano. Enfim, há cooperações que mantêm a produção cubana. E houve uma certa abertura também, né? Assim, politicamente, né? Para as artes. Principalmente depois dos anos 80, quando há uma grande evasão de artistas e de intelectuais, se entende que é necessário flexibilizar e conviver, né, com as diferenças estéticas, enfim. Né? Então houve essa abertura.